Eu quero começar com Êxodo capítulo 5, no versículo 1. Há uma parte desse texto sagrado que ele fala assim: quando Deus orienta Moisés a ir a Faraó, e Deus está dando as orientações para ele, você vai até Faraó e você vai dizer a ele: deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. A razão pela qual Deus estabeleceu essa ordem para pedir a Faraó, mandou Moisés como libertador, como embaixador de Deus, e Deus deu essa palavra para Moisés: fale para Faraó, deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa. O desejo de Deus, desde o original, desde o propósito original, era que esta festa de hoje, Páscoa, fosse celebrada para toda a eternidade. E ele desenhou isso no original. Ele falou: você vai pedir, você vai dar uma ordem para Faraó deixar o meu povo ir, para que o meu povo me celebre uma festa no deserto. Em Êxodo capítulo 12, no verso 2, fala assim: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Você pode falar comigo isso? Será o primeiro. Mais uma vez, será o primeiro mês do ano. Biblicamente, nós entendemos que o ano começa no mês de Abib. O ano novo judaico, o ano novo espiritual no calendário bíblico, ele começa no mês de Abib, exatamente nesse mês em que celebramos a Páscoa. Geralmente é março ou abril, todo ano. Geralmente vai ser entre março ou abril. É o período em que Deus estabeleceu esta festa para ser celebrada para todos os séculos. Ele fala assim: vocês vão celebrar para todas as gerações uma festa para mim. É uma festa que não é festa dos homens, não é festa do Márcio, não é festa das crianças, não é festa de uma religião, mas é a festa do Senhor. Você pode falar assim: é a festa do Senhor. Por isso, meus amigos, que essa manhã é uma manhã sublime, porque nós viemos para celebrar a festa do Senhor, a festa ao Senhor. Em Êxodo capítulo 23, no verso 15, nessa versão que eu escolhi, a NVT, diz assim: celebrem esta festa anualmente no tempo determinado, no mês de Abib. Ou seja, existe um tempo programado no calendário divino. Isso é usado na versão em inglês, fala in the appointed time, ou seja, no tempo já pré-estabelecido por Deus. Vocês vão celebrar uma festa para mim. E é sempre exatamente no 14º dia do mês de Abib. E Deus fala assim: no mês de Abib, pois é o aniversário de sua partida do Egito, ninguém deve apresentar diante de mim de mãos vazias. E aqui está uma dica para você, meu querido. Deus, ele pede: ninguém, homem nenhum, apareça diante de mim de mãos vazias. Por que isso? Porque nós fomos chamados para adorar a Deus. Eu vou usar uma frase que o Júnior usou, uma frase na semana passada muito especial: o escravo não adora, quem adora é o livre. Então você que já é livre em Cristo, você é chamado para adorar a Ele, uma festa ao Senhor. Porque a razão que muitos não se colocam nesse lugar de adoração é porque é um escravo. Porque escravo não adora, mas o livre adora. O livre, sim, ele é totalmente disposto a celebrar uma grande festa ao Senhor. E essa é a razão porque Deus, ele pede: ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Porque Deus, ele predestinou, ele planejou que todas as gerações se aproximem a Ele nesse dia, nessa estação de todos os anos, anualmente. Pode colocar o texto anterior de Êxodo 23. Anualmente. Olha, toda vez que chegar essa época, vocês vão celebrar-me esta festa, a festa da Páscoa. Em várias partes do planeta, em várias partes do mundo, a igreja
tem hoje, nesse momento, alguns já celebraram, porque em algumas partes do mundo já é no começo da noite, ou talvez já é a madrugada do outro dia. Na Nova Zelândia eu penso que já é madrugada, talvez. Mas em todas as partes do planeta foi celebrado essa festa. Porque é a festa que Deus, Ele desenhou para que nós possamos honrá-lo, reconhecê-lo em todas as épocas. O interessante é que em Êxodo capítulo 4, eu desafiei a igreja a ler, do capítulo 5 ao capítulo 13, e em Êxodo capítulo 4, no verso 22 e 23, aqui está uma dica para nós, o porquê que Deus pediu para Faraó deixar o povo dele ir. Porque parece assim, Deus mandou o povo ir para quê? Por que Deus pediu para que o povo dele fosse para outra terra? Porque tem um propósito. Porque Deus escolheu a nação de Israel. Deus olhou para a terra e Deus escolheu para começar o projeto dele na terra, com a raça humana, com a humanidade. Deus teve que escolher primeiramente um povo. Ele escolheu a nação de Israel, escolheu Abraão. Falou: Abraão, de você eu vou fazer uma grande nação. Você vai ser a semente que eu vou usar para levantar uma referência para as nações da terra. E de você, Abraão, eu vou fazer uma grande nação, e você vai ser uma grande bênção para as famílias na terra. Porque de você eu vou fazer uma grande nação para abençoar as nações da terra. O propósito que Deus estabeleceu e chamou Israel é para que, através dessa semente, fosse espalhada para a terra a semente de Deus. Hoje nós, a igreja, somos o fruto, a colheita desta semeadura que Deus fez. Deus chamou um homem, Abraão, plantou uma nação e agora ele está colhendo uma grande festa de almas que está hoje sendo espalhada pela terra. Começou com um grupo de pessoas e hoje está em todo o planeta. Nós hoje somos resultados desse projeto de Deus. E em Êxodo 4, 22 e 23 fala assim: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Você pode dizer comigo isso? Primogênito. O que é primogênito? É o primeiro. Primogênito é o mesmo sentido de ser o primeiro. E Deus falou assim: Israel é a minha primícia, é o meu primogênito. E eu digo a vocês: deixe o meu filho ir, para que me adore. Mas se você não deixar meu filho ir, você perderá o seu filho mais velho. Lá em Salmo 78, 51, tem um texto muito lindo que fala assim: feriu todos os primogênitos do Egito. Porque parece que soa assim estranho, né? Deus, através de Moisés, orientou a Faraó a deixar o povo ir. Ele foi resistindo, até que chegou a 10ª praga. E a 10ª praga foi: Deus feriu todos os primogênitos na terra do Egito. E aqui em Salmo 78, 51 diz assim: feriu todos os primogênitos no Egito, primícias da força deles, nas tendas de Cã. Ou seja, as primícias da força dos egípcios eram os primogênitos, tanto de homens como de animais. Então Deus feriu, porque um princípio aqui estava sendo desonrado, não estava sendo praticado, porque Deus desenhou que todo primeiro seja dele. Foi o próprio Deus que desenhou isso. E Deus não dá a sua glória para ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Esta é uma lei espiritual para sempre. Deus estabeleceu essa lei espiritual, que ninguém tomará a minha glória. E Deus, então, exerceu juízo, porque Faraó resistiu deixar o povo ir. E Deus, então, ele fez isto, porque o princípio das primícias estava sendo aplicado para todas as nações. E Deus começou aqui a ensinar o princípio dessa festa. É interessante que nessa primeira festa que Deus estabeleceu, que é a Páscoa, dentro da Páscoa, existem 3 festas simultâneas que acontecem. Que é a Páscoa, a festa dos pães ázimos ou pães asmos e a festa das primícias. E todas as 3 estão ligadas a uma só. Quando se refere à Páscoa, se refere às 3 festas.
porque a Páscoa diz respeito à morte do Cordeiro, o sacrifício do Cordeiro Pascal. Páscoa diz respeito a Deus vindo à terra para fazer reconciliação, fazer pacificação com a humanidade, através do sacrifício do seu Filho Jesus. Jesus foi entregue num dia de Páscoa, no 14º dia, como aconteceu essa semana, no nosso calendário, coincidiu com o calendário de Deus. Foi na quarta para quinta-feira que foi a Páscoa. A Páscoa aconteceu de quarta para quinta, foi o Passover Day, né? Foi um dia sagrado. Logo depois disso, o povo deveria, no primeiro dia da semana, seguinte à Páscoa, que é o domingo, no primeiro dia da semana, bem na alta madrugada, quando Maria foi ao túmulo, diz a Bíblia que Maria foi ao túmulo, ela foi a primeira mulher a chegar lá, e ela, quando olhou para o túmulo, estava vazio, ainda estava escuro, estava de noite, Jesus já havia ressuscitado, ou seja, ele já havia sido trazido de volta para a vida, e ele foi trazido, e essa festa também das primícias, ela tipifica a figura do que Cristo vai fazer no final de tudo, que ele vai trazer os mortos que morreram em Cristo. Jesus é chamado o primogênito dos mortos, ou seja, Jesus ressuscitou, voltando da morte, mas não como Lázaro, não como outros que morreram, não como aquele filho da viúva, não como outros que ressuscitaram como Dorcas, como aquela menina que foi ressuscitada, não, eles morreram, mas morreram de novo. Jesus, ele foi ressuscitado para nunca mais morrer, porque quando ele ressurgiu dos mortos, Jesus foi o primeiro ser humano a receber um corpo glorificado e transformado. Amém, igreja? Glória a Deus. Jesus, ele ressurgiu dos mortos e recebeu um corpo transformado, um corpo glorificado, e a festa tanto da Páscoa como dos pães asmos, que representa a separação, representa fases da nossa vida com Deus. Tudo começa com a Páscoa, o seu novo nascimento. A gente nasce de novo na Páscoa. A gente vai para a segunda festa, que faz parte dessa mesma. Os pães asmos. Os pães asmos representam separação. Você foi chamado para ser separado por Deus. Não pode haver corrupção, contaminação. Você foi chamado por Deus para viver uma vida separada para Ele. Uma vida incontaminada da corrupção. E terceira coisa, as primícias, elas implicam e representam consagração. Ou seja, o que é de Deus e ninguém deve tocar o que é de Deus. Faraó tentou tocar o que era de Deus, se deu mal. E houve juízo sobre toda a terra do Egito, e ali Deus manifestou o seu nome, manifestou a sua glória. Por causa disso, hoje nós estamos aqui, porque nós somos frutos desta obra salvífica de Cristo no Calvário. Jesus, ele foi imolado como Cordeiro Pascal para nos conectar de volta com o Pai, através do sangue de Jesus, através do sangue de Cristo. Eu e você podemos ter acesso de volta ao Pai. Eu queria falar rapidamente sobre o poder magnífico do sangue. O poder magnífico do sangue. Você pode tocar a pessoa que está do seu lado e falar assim: ei, Deus quer revelar a você o poder do sangue. Em Êxodo capítulo 12, versículo 13, diz assim a Sagrada Escritura: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Queridos, o sangue de Jesus, ele é poderoso. O sangue de Jesus não é um sangue qualquer. Não é sangue de galinha, não é sangue de ser humano, não é sangue apenas de um humano. O sangue de Jesus não é sangue de bode. O sangue de Jesus é um sangue especial, e é um sangue super power, dotado de poder e de uma capacidade poderosa de mudar a história da humanidade. Jesus derramou seu sangue na terra
para redimir, para nos comprar de volta para Deus. Agora o segredo está no sangue. O segredo está no sangue. Através do sangue, quando Deus desceu na terra para julgar a humanidade, quando Deus desceu, ali na Páscoa, houve um período de Deus julgar toda a terra. E é interessante que em toda a terra havia gritos e lamentos de morte, porque em todas as casas havia alguém que estava morto, um primogênito, seja dos filhos, ou do escravo, ou dos animais, havia alguém morto. Mas a Bíblia diz que na terra lá de Gósen, na terra onde estava o povo de Israel, havia celebração, havia alegria, não havia morte, porque eles creram na palavra do Senhor. Eles obedeceram à orientação de Deus. E Deus fala assim, olha, a única forma de vocês serem salvos é se vocês ouvirem a minha orientação. Peguem do sangue do cordeiro, que vai ser imolado, coloquem numa bacia, pegue do sangue com isopo e passa nas vergas e nas umbrelas das portas. Vocês vão aspergir o sangue, vocês vão passar o sangue na porta. E quando eu vir o anjo da morte vier, aonde houver sangue, vou passar por cima e não vou tocar essa casa. Deixa eu falar algo para vocês, famílias. Você, homem, marido, mulher, esposa, filho, filha que está aqui hoje. A única maneira de você ser protegido é através do sangue do Cordeiro. A única forma de você estar seguro, guardado por Deus, não é se você é inteligente, se você tem uma arma na sua casa. Essa arma não vai poder te salvar, essa arma não vai poder te proteger, ainda que ela serve para alguns fins, mas se você tiver arma, isso não vai salvar você. Se você tiver bens, isso não pode salvar você. Se você tiver domínio e poder, isso também não é capaz de guardar você. A única forma de salvar as famílias e as gerações é através da marca do sangue de Cristo. Aonde houver sangue, eu vou passar por cima e não ferirei esta casa. O sangue naquela noite era um sinal de propriedade. Por isso que nós precisamos todos igualmente, sem exceção de ninguém, crescermos no entendimento da Páscoa bíblica. Não é a Páscoa da religião, é a Páscoa que a Bíblia nos revela a Páscoa. Porque a Páscoa, ela tem significados profundos. A Páscoa é um sinônimo de propriedade. Por isso que Deus precisou ferir a todos aqueles que não receberam a palavra de Deus. Você sabia que tinha estrangeiro que creu naquela palavra e foi salvo? Tinha pessoas que não eram hebreus, mas creram naquela orientação e foram salvos, porque eles acreditaram. E eles fizeram o que Moisés instruiu, circuncidaram-se, passaram ali o sangue sobre a sua casa e foram poupados por Deus. Porque é uma questão de fé, é uma questão de crer na orientação e na palavra de Deus. Satanás não pode tocar o que é de Deus. Você pode falar isso? Satanás não pode tocar o que é de Deus. Então fala assim para o seu irmão, o sangue é sinal de propriedade. É por isso que nós ensinamos, por muitos anos, que praticar as primícias é um significado profundo, porque é você dizer para o mundo espiritual, eu tenho um dono. Aquilo que é meu tem um dono, pertence a Deus. Quando você não pratica, você está se expondo a perturbações. Porque, em outras palavras, você está deixando a sua vida descoberta. Os seus filhos, sua família, seus bens e aquilo que é seu. O sangue deve ser aplicado pela fé em nossas vidas. Em Levítico capítulo 17, eu gosto desse texto, é um texto poderoso da Bíblia. No versículo 11, pois a vida do corpo está no sangue. Sem sangue não há vida e sem sangue não há remissão de pecados. E eu lhes dei o sangue no altar para fazer expiação por vocês. Por isso que você não deve beber sangue, não deve comer sangue, porque a vida está no sangue. Deus estabeleceu isso para sempre. Vocês não vão comer sangue, não vão misturar sangue na comida, porque o sangue é nele que está a vida. E Deus orientou isso desde o início, porque é no sangue que está a capacidade de nos dar a vida.
Hebreus capítulo 9, versículo 12. Mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Essa palavra redenção aqui no grego, ela é lutrosis, que quer dizer resgate, livramento da penalidade do pecado. Ou seja, a única forma de você ser livre da sentença, do juízo do pecado, é através do sangue de Cristo Jesus sobre a sua vida. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Você pode dizer comigo, glória a Deus. Eu posso ter, diga assim, a redenção. Diga assim, eu posso receber a redenção pelo sangue de Jesus. Se você não entende o que é redenção, pastor, o que é redenção? Redenção significa libertação efetuado pelo pagamento ou pelo resgate. O que os sequestradores fazem de modo ilegal? Isso é ilegítimo. O que um sequestrador faz? Quando ele capta alguém, ele exige um pagamento, não é isso? Para liberar, soltar aquela pessoa. Só que é algo ilegítimo. É algo ilegal, é injusto, porque aquela pessoa não tem poder e não tem a autoridade de prender o outro. Mas, escute-me, a única forma de o ser humano ser livre do pecado e dos efeitos do pecado é quando a pessoa permite e acredita, Senhor Jesus, eu creio que Tu morreste pelos meus pecados. Eu sou uma pessoa escrava do pecado, porque a Bíblia diz que quem peca se torna escravo do pecado, e todos pecaram. E a única forma de nós sermos livres dessa sentença do pecado é você reconhecer, eu sou um pecador, eu entrego a minha vida, eu reconheço que Tu morreste para redimir-me pelo seu sangue. O que é isso? Eu reconheço que Tu morreste para me comprar com o seu sangue. O que Jesus veio fazer não foi só morrer na cruz. Ele veio para comprar você de volta com uma moeda. Não com ouro, não com prata, mas com o seu próprio sangue. O preço do resgate não foi um Pix. O preço do resgate não foi um Zelle. O preço do resgate não foi um Venmo. O preço do resgate não foi um Cash App. O preço do resgate foi o sangue imaculado, puro, o sangue inocente do Filho de Deus. Ele veio para comprar você de volta com o seu sangue e para declará-lo justo perante o Pai. A única forma de eu e você nos tornarmos limpos da condenação do pecado é quando nós entendemos que somos pecadores e que a única forma de eu me livrar dessa escravidão, eu me entregar para Jesus. Já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. I am not a slave of fear. I am a child of God. And the only way for you to become a child of God is to surrender your life to Jesus. It's the only way. Because if Jesus don't own your life, you are a slave. Se Jesus não tem dono, se Ele não é dono da sua vida, se Jesus não toma posse da sua vida, você é escravo. Você pertence a um outro Senhor, porque não tem neutralidade. Ou você é de Deus, ou você é do outro lado. Não tem meio termo. Ou você pertence a Deus, ou você pertence ao príncipe deste mundo. Por isso que Páscoa, festa dos pães asmos e primícias tem tudo a ver com propriedade. A quem você pertence? Quem é o seu dono? Você é filho de quem? Quem governa a sua vida? E hoje eu gostaria que você pudesse compreender essa mensagem do Evangelho. Páscoa diz respeito, olha, eu vim para resgatar, eu vim para comprar você com uma moeda que ninguém poderia pagar, uma moeda caríssima, não vai te custar nada, mas custou tudo para mim, e eu vim oferecer uma vida nova para você, mas você precisa se entregar, você tem que se entregar, você tem que se entregar, você tem que se dar.
Quem morrer para si mesmo, quem der a sua vida por causa de mim, achá-la-á, disse Jesus. Quem perder a sua vida por minha causa, vai encontrá-la. E hoje, para a gente encerrar esse momento precioso de Páscoa, eu queria fazê-lo, de fato, buscar no Senhor, compreender a importância da ceia do Senhor, a importância da Páscoa, porque a Páscoa, ela se consome na ceia do Senhor. A Páscoa, ela se encerra na ceia do Senhor. A Páscoa é o culminar dela. Tudo se cumpre em Jesus. Ela começou em Jesus e ela se encerra em Jesus. A ceia do Senhor é uma verdadeira adoração e é uma verdadeira comida espiritual. Agora, eu estava lendo uma passagem de Êxodo, que Deus falou muito ao meu coração, de ontem para hoje. E eu queria a sua atenção por esses minutos finais. A Santa Ceia, a Páscoa, porque Páscoa diz respeito a comer o cordeiro, que era assado, e ter uma refeição especial, naquele dia que eles colocaram o sangue na porta. Todas as famílias deveriam trazer um cordeiro e imolar ele. Tinha que imolá-lo às 3 horas da tarde. Por que 3 horas, pastor? No mesmo horário que Jesus foi sacrificado. Jesus foi imolado. Na hora 9, ele falou: Pai, eu entrego o meu espírito, está pronto, está consumado. Às 3 horas da tarde, Jesus entregou o seu espírito. E ali, ele foi sacrificado. E as famílias tinham que trazer um cordeiro. No 14º dia, imolá-lo ao crepúsculo da tarde. E depois eles assavam aquele cordeiro no fogo. E o cordeiro tinha que ser assado no fogo. Eles não podiam comer cru. Alguém gosta de carne crua, mas não podia comer cru. Porque colocar o cordeiro no fogo era uma figura, era uma representação do sofrimento de Cristo Jesus na cruz. Era uma figura de que Cristo veio para sofrer pelos nossos pecados. E tinha que ser assado completamente. Deveria assar o cordeiro inteiro. Ou seja, as famílias não podiam jogar nada fora. Não poderia deixar para depois. Tinha que assar ele inteiro. E se não comesse, tinha que ser consumido inteiramente pelo fogo. Não poderiam jogar no lixo. Tinha que queimar até terminar aquele cordeiro. Porque é uma figura da obra completa de Cristo. Ele foi entregue de modo completo pelos nossos pecados. E eles assavam ali o cordeiro e participavam da Páscoa. Jesus, ele fala assim em João capítulo 6, verso 53, ele mesmo disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida, melhor dizendo, em si mesmos. Quem não come, não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Mas lá em Êxodo capítulo 12, 43 e 44, há uma instrução de Deus. Você fala: pastor, quem pode participar, comer da Páscoa? Não é qualquer um. Todos podiam comer da Páscoa? Não. Deus deu uma instrução. O Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. E aqui eu queria chamar a sua atenção para isso. Você pode dizer comigo: nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado, olha que interessante isso, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ter sido circuncidado, comerá da Páscoa. Cara, que figura linda, pode deixar o texto aí. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, poderá comer da Páscoa. O que significa isso, gente? A Bíblia diz que eu não sou mais escravo do pecado, agora eu sou filho de Deus. Como que eu me tornei filho de Deus? Como que você se torna filho de Deus? Mediante o pagamento. Lembre, tem que ter pago a sua dívida. Como? Através do sangue de Jesus. Eu era escravo do pecado, você era escravo, ou você ainda é escravo. Mas a única forma de você participar da Páscoa é se você se entregar a Jesus e deixar que a transação seja feita. Ele veio para comprar os escravos e trazê-los de volta para Deus, para que então você possa participar e comer da Páscoa.
O estrangeiro, quem é o estrangeiro? O estrangeiro é o incircunciso. Volte ao início do texto, o início desse texto. Fala assim o início dele. O Senhor disse: esta é a ordenação da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Deveria ser circuncidado. Próximo texto, coloca o próximo. Êxodo 12, 48. O próximo texto. Nenhum incircunciso comerá dela. Isso é cheio de significado. Nenhum incircunciso. Isso diz respeito, queridos, ao corte do prepúcio do homem. Todo macho tinha que ser circuncidado. E para um garoto ou um homem adulto ser circuncidado, havia sangue, porque na hora que cortasse a pele, o sangue jorrava. Quando aquele sangue jorrava, era um sinal de aliança. Aliança. Aquilo que Deus estabeleceu não foi uma coisa apenas para fazer, era porque Deus faz aliança com sangue. Todo macho da casa tinha que ser circuncidado. Ali Deus está falando, quando você é circuncidado, você está ratificando, você está aceitando a aliança que eu estou fazendo com você. E como que hoje a gente é circuncidado? No coração. No coração. E isto é manifestado pelo batismo nas águas. Por isso que o batismo é importante. O batismo prefigura a circuncisão. Por isso que quem crê e for batizado será salvo. Se você não é batizado, procure-nos que nós vamos marcar um batismo para você. Porque o batismo, ele é a figura da circuncisão. Porque não descer as águas do batismo é você dizer, eu não estou em aliança com ele. Porque o batismo prefigura a morte e a ressurreição. O batismo é um sinal da sua morte e da sua ressurreição. Ou seja, você está se identificando com essa transação de compra pelo sangue de Jesus. Só pode comer o escravo que for comprado com sangue. Nenhum incircunciso comerá da Páscoa. Ezequiel 44, último texto. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro, nem mesmo aqueles que vivem no meio do povo. E a gente vive isso no contexto da igreja. Tem pessoas que frequentam a igreja, várias igrejas, muitas igrejas, mas elas não deixaram seus corações serem circuncidados. Isso fala da entrega, isso fala da sua conversão, do seu quebrantamento. Porque olha só o que diz aqui: aqueles que vivem no meio do povo de Israel entrará em meu santuário, se não tiver sido circuncidado de corpo e coração. A circuncisão hoje, ela vem no seu coração, é a sua entrega. Porque é no coração que se crê para a salvação, e é com a boca que se confessa para a justificação. Eu queria que você pudesse se colocar de pé por um momento comigo. E nós vamos levantar as nossas mãos para o alto, como símbolo de rendição ao Senhor. Que hoje você que está aqui no meio da congregação, você que talvez não entendeu, ou você não fez essa decisão por Jesus, você entende que você não é parte desta aliança da circuncisão, a circuncisão que vem no coração, de você reconhecer: Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que Tu morreste na cruz pelos meus pecados, hoje eu dou o meu coração para Ti. Quando você faz isso, você está permitindo Deus circuncidar o seu coração. Você está entrando em aliança com o sangue de Jesus. Você está entrando em aliança com Ele, para que então você possa participar da Páscoa. Hoje nós vamos celebrar a mesa do Senhor. Enquanto os diáconos vão estar vindo à frente com os cálices, com o pão, nós vamos fazer memória da morte do Senhor até que Ele venha. Mas enquanto isso, eu quero encorajar vocês, meus amigos e irmãos, a você olhar para Jesus agora, para a cruz, para o sacrifício da cruz. Que você possa trazer à memória aquilo que Ele fez por nós naquela cruz. Enquanto a Giovana vai estar ministrando, eu queria que você refletisse agora no Calvário, na obra do Calvário, onde o Filho de Deus foi colocado, pendurado, pelo meu e pelo seu pecado. See the Son of God, the Savior crucified.
Jesus. See the crown of thorns that nails his wounded side. He is worthy. Look to the Lamb. Olhe para o Cordeiro, olhe para Ele. See the one who is forever glorified. Jesus. We look to you, Jesus. There is love and there is fire in his eyes. He is worthy. Look to the Lamb. Olhe para o Cordeiro. Vamos olhar para Jesus, unicamente para Ele. The Savior crucified. Te exaltamos, Senhor Jesus. Crown of thorns that nails his wounded side. Te louvamos, Jesus. He is worthy. Look to the Lamb. See the one who is forever glorified. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. There is love and there is fire in his eyes. He is worthy. He is worthy. The elders bow, the creatures cry. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. The anthem echoes day and night. Worthy. Yes. Eyes like fire, hair like gold, voice like many waters. Ele é digno. Matchless and most beautiful, worthy. The elders bow, the Tu és digno, creatures Jesus. cry, saints and angels glorify. Ele é digno, Jesus. Tu és digno, Senhor. Jesus, 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 Jesus. Worthy, look to the Lamb. See the Son of God, the Savior crucified. See the crown of thorns that nails his wounded side. Jesus. He is worthy. Look to the Lamb. Jesus, we look to you this morning. See the one who is forever. We look to you this morning, Jesus. We look to you, only you, Jesus. There is